Então, para a gente seguir mais uma aula aqui do nosso FortiManager, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês maneiras que vocês podem registrar os seus equipamentos Firewalls FortiGate no FortiManager. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje tá muito da hora. Bora lá? Aqui para a nossa aula de hoje, vamos entender como que funcionam os principais pontos do Wizard do FortiManager. Em relação ao Wizard, a gente vai focar especificamente na parte de Device Registration, ou registro de dispositivos desse equipamento. Qual que é a ideia? Primeiro, a gente tem que vir aqui em Device Manager. A gente já apresentou como que funciona mais ou menos a plataforma do FortiManager. E a gente sabe que aqui em Device Manager está correspondente à gerência dos equipamentos que estão associados ao nosso FortiManager. E aí que entra o ponto do vídeo. Por quê? Quando falamos que equipamentos que estão associados ao FortiManager, queremos dizer que são equipamentos que estão registrados no FortiManager. É como se fosse um conselho de profissões, por exemplo. Se você é um engenheiro, você tem que ter um CREA para estar associado àquele conselho. Se você é um advogado, você tem que estar associado à ordem lá dos advogados. No FortiManager funciona da mesma forma, basicamente. O FortiManager é a entidade principal onde os equipamentos ali vão se associar a ele, de modo que, vamos dizer assim, as ações que esses equipamentos vão tomar normalmente são baseadas nas regras que a gente dita aqui no FortiManager. É como se o FortiManager fosse o grande maestro de uma orquestra, onde ele vai conduzir como que os firewalls, ou seja, os instrumentistas, né, o cara que toca o violino, o violão, etc., como que eles devem tocar, dependendo ali na forma como que o maestro deseja, ou como que o maestro deseja conduzir aquela ação que aqueles equipamentos vão tomar. Então a gente pode encarar o FortiManager dessa mesma forma e o registro dos equipamentos, seja um switch, um firewall ou um access point, dentro do FortiManager da mesma forma como encaramos entidades reguladoras, por exemplo. E aqui que a gente entra em Management FortiGates. A gente não tem nenhum ainda, porém a gente vai subir uma topologia bem parecida com essa daqui que vocês estão vendo na tela, onde a gente tem um FortiManager e dois FortiGate. Um FortiGate que está numa versão acima das 7.2.1. Se vocês lembrarem dessa aula que eu vou deixar aqui no card para vocês, a gente mencionou nessa aula sobre como você pode registrar licenças permanentes dos seus firewalls de laboratório. E na versão 7.2.0, onde a gente não tinha esse conceito de licença permanente ainda, mas eu deixei dois firewalls aqui de licenças diferentes para a gente demonstrar aqui duas formas de você fazer esse registro. Não vão ser todas as formas, porque a gente vai fazer isso ao longo de vídeos aqui do canal, mas a gente vai demonstrar aqui as primeiras maneiras, e eu acredito que sejam as mais simples, de você poder registrar os seus firewalls no seu FortiManager. Então a gente está já dentro do dashboard do FortiManager para fazer esse registro, e basicamente a gente tem a opção de ADD Device, e é bem simples como você pode ver. E aqui dentro de ADD Device, quando a gente parte da perspectiva do FortiManager, a gente tem quatro formas aqui de fazer esse registro. A gente tem a Discovery, a gente tem a adicionar através do modelo, a gente tem adicionar através do cluster e fazer um import aqui via CSV. A gente vai demonstrar aqui ao longo dos vídeos todos esses parâmetros aqui para a gente poder então aprender como que faz cada um desses tipos de registros, mas inicialmente vamos focar apenas nesse Discovery Device. O Discovery Device, existem duas formas dentro desse próprio Discovery Device. A primeira forma é simplesmente colocando o endereçamento IP do seu equipamento aqui. A gente tem dois firewalls hoje, embora eles não estejam aparecendo o endereço IP deles aqui, eu estou com eles abertos. O 19 ele é o 7.2.1 para cima, então a versão dele é essa. E o 08 aqui, que é a versão 20, que é o endereço IP final 22, ele é o nosso firewall que tem a versão 7.2.0. Perfeito? Então a gente vai demonstrar aqui como vamos adicionar esses dois firewalls no nosso FortiManager
de duas maneiras através do Discovery Device. E o primeiro dispositivo que a gente vai fazer aqui é o 019, que é o nosso Fire que está na versão mais atual. Eu coloquei essa versão mais atual aqui porque ela permite a gente fazer acessos no nosso equipamento via 443 e vocês vão entender o porquê da importância de fazer isso nesse momento de registro. Então a gente está aqui no Fire 19, vocês podem ver que eles estão operacionais, eu não configurei nada neles ainda. E eu simplesmente vou clicar aqui em Next. E aí quando ele clica em Next, você vê que ele espera por alguma autorização específica do dispositivo. Aqui em cima ele dá um pop-up para a gente indicando que teve um problema. E esse pop-up é justamente o nosso FortiGate. Ele deu aqui que deu um potencial risco, mas é um erro de certificado. A gente está até relativamente acostumado com isso. Aceitar o risco e continuar. E ele já abre aqui para a gente o nosso Fire. Pode perceber que é o mesmo IP que a gente tem aqui em cima. Basta a gente digitar a senha do nosso Fire e por esse motivo, reparem que aqui está HTTPS. Então, quando forem fazer isso no laboratório especificamente, utilizem a versão 7.2.1 para cima. Na prática, no equipamento físico, você não vai ter esse problema. Então, é apenas por questão de laboratório. Basta a gente dar um login aqui e voilá! Ele vai abrir o Fire para a gente. Basta então a gente clicar em Allow e apertar em OK. E o nosso equipamento no FortiManager ele vai iniciar o processo de registro. Ele já abre a parte de integração. Se você dá uma olhada aqui, você já consegue subir um System Template nele. A gente já demonstrou como criar um template de System nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Nesse momento a gente vai deixar em None, basta clicar em Next e simplesmente aguardar. Nosso dispositivo já está adicionado, a gente pode importar as políticas dele. Você pode ou não optar por fazer isso agora ou depois, eu estou fazendo agora, mas a gente vai comentar mais a respeito desse import em outros vídeos. Basta clicar em Next e o nosso Fire está importado. Finish. Então a gente demonstrou aqui como que a gente faz o registro de um Fire através do FortiManager pelo Discovery Device e agora a gente vai fazer novamente pelo Discovery Device, porém de outra maneira. Porque se vocês clicarem aqui em Discovery Device, você tem a opção aqui, Use Legacy Device Login. Esse tipo de uso aqui do modo legado é principalmente se você for utilizar versões abaixo da 6.4 ou se você utilizar Fires que estão com problemas de certificado ou Fires que não estão rodando o protocolo OAuth. O protocolo OAuth é o protocolo que a gente usa aqui no Discovery Device fora do Legacy Device Login aqui. Então quando a gente está com essa opção desmarcada, o FortiManager utiliza esse protocolo para estabelecer uma relação de confiança com o seu Fire e poder fazer esse registro da melhor forma. Nas versões abaixo da 6.4 você tem que utilizar essa flag aqui de legado porque já não está mais rodando esse protocolo. Então a gente vai colocar agora o endereçamento IP do meu outro Fire, que é o 7.7.2.0, né? Ele está no endereço IP 0.22. Vou botar o usuário e o login dele aqui e simplesmente vou dar o Next. Então essa é a segunda maneira da gente fazer ali o registro do nosso equipamento. Vou clicar aqui em Next novamente. Então é a segunda maneira da gente fazer esse registro do nosso equipamento no FortiManager através do mesmo parâmetro de Discovery Device. Então existem essas duas formas de você fazer essa implementação via Discovery Device. E a gente vai ver em próximas aulas ali as outras maneiras de você poder fazer esse registro no seu FortiManager. Então resta agora a gente acabar aqui o import do nosso Fire e vamos ver se tudo deu certo bonitinho. Olha só, deu certo. Vamos fazer o import aqui. Basta clicar em Next. Então antes da gente finalizar aqui, eu já quero saber se você está gostando dessas aulas de FortiManager. Então comenta aqui embaixo sobre o que você está achando e também recomendações de vídeos para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. E claro, não saia desse vídeo, cara, sem deixar aqui o seu like, a sua inscrição
e também marcar ali o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lançar vídeo novo. A gente está com uma série de vídeos bem legal aqui e eu acho muito importante você não perder nenhum deles. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, você viu que o nosso importe do dispositivo do FortiGate ficou perfeitamente através das duas maneiras que a gente fez o Discovery Device, uma através do método legado e a outra através rodando o protocolo OAuth. E no mais, a gente vai demonstrar aqui nas próximas aulas como você pode fazer esse registro de outras maneiras, mas para o vídeo de hoje era apenas isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!